Olá pessoal, tudo bem com você? Eu sou Anderson Ferreira do Manual do Investidor. Peço desculpas a todos pelo fato de não ter gravado alguns vídeos nas semanas anteriores, mas as coisas estão bastante corridas por aqui e nós estamos trabalhando forte e firme no nosso projeto de montar o nosso curso para investimentos financeiros online. Isso toma bastante tempo, então ficou um pouco complicado. Mas hoje eu volto para a gente falar sobre a queda da taxa Selic. Eu sei que você pode estar desesperado, você pode não estar sabendo o que fazer agora com o fato da Selic ter caído para 8,25. E eu estou recebendo muitos comentários, estou recebendo muitos e-mails, perguntando o que é que eu faço agora com a Selic que caiu. A situação são duas situações totalmente distintas e muito importantes. Nós vamos ter que analisar de algumas formas. Primeira coisa que eu recebo, mas não vale mais a pena agora investir na poupança ao invés de investir no Tesouro Selic? Bom, se você sabe como é que funciona a questão da regra da poupança, você sabe que não vale a pena investir na poupança, deixar o teu dinheiro na poupança ao invés de investir no Tesouro Selic. Porque você sabe também que a regra da poupança, enquanto a taxa Selic estivesse acima de 8,5%, o governo teria que te pagar 0,5% ao mês, mais a variação da TR. E se a taxa Selic caísse abaixo de 8,25% ao ano, o governo teria que pagar 70% do valor da taxa Selic mais a variação da TR. Então a gente sabe que não é vantajoso deixar o dinheiro na poupança sendo a taxa Selic maior que 8,5% ou menor que 8,5%, porque as regras são diferentes. Abaixo de 8,5% é 70% do valor da taxa Selic mais TR, e acima de 8,5% é 0,5 mais TR. Então, na minha opinião, isso nunca vai acontecer, investimentos no Tesouro Selic ser menos atrativo do que investimento na poupança. Outra coisa importante a gente entender é que, mesmo a taxa Selic estando em 8,25%, nós temos uma previsão de inflação pequena. Pessoal, vamos aprender a fazer cálculo. Nós precisamos entender que o que importa não é o valor da taxa Selic, o que importa sim é o valor da inflação, é a taxa de inflação. Porque o que importa para a gente é a rentabilidade real e não a rentabilidade nominal. Não adianta a minha taxa Selic estar em 14,25%, como era o caso de 2015, certo? E uma inflação em 2015 de 10,69%. Então nós temos que entender que o que importa não é o valor da taxa Selic, e sim a diferença entre a taxa Selic e o valor da inflação do período. E nós temos uma taxa de inflação muito pequena, para os próximos períodos. Então, por isso, não se preocupe. Agora, existem duas situações também. Quando você já tem os seus investimentos prontos, já tem seu dinheiro investido, e para você que também quer investir o teu dinheiro e não sabe como. Primeiro eu vou responder para você que já tem o seu dinheiro investido. Se você tem o teu dinheiro investido em Tesouro Selic, beleza, a diferença entre a taxa Selic e a inflação é alta, a tua rentabilidade real é alta. Para você que tem um título pré-fixado, não muda nada. Se a taxa Selic caiu ou se a taxa Selic subiu, não faz diferença nenhuma. A única coisa que acontece é que se você for calcular a rentabilidade real do teu título pré-fixado, ela vai ficar maior agora pelo fato da taxa da inflação estar baixa. Se você tem um tesouro IPCA+, se você tem um título atrelado ao IPCA, o que vai acontecer é que você tem uma parte fixa e uma parte variável, que é a parte do IPCA. Levando em consideração que quanto maior for a taxa da inflação ou quanto maior for o IPCA, menor é a tua rentabilidade real, então você tem que entender o que? Se agora a taxa da inflação está baixa, está pequena, você continua com a tua taxa pré-fixada mais o IPCA, ou seja, a tua rentabilidade real vai ser maior do que se a inflação estivesse mais alta. Então não tem que se preocupar. Agora, para você que ainda não fez os seus investimentos, que ainda vai fazer os seus investimentos, a história é exatamente a mesma. Você precisa entender como é que funciona o cálculo da rentabilidade real. E o que é o cálculo da rentabilidade real? O cálculo da rentabilidade real nada mais é que a taxa de rentabilidade que você vai receber, descontado o imposto de renda e descontado a previsão da inflação, ou seja, o IPCA futuro. A previsão de inflação, a meta do governo em relação à inflação. Então você não tem que se preocupar com isso, você só tem que se preocupar em aprender a calcular qual é a rentabilidade real do seu título, seja ele Tesouro Selic, seja ele Tesouro pré-fixado, seja ele Tesouro IPCA, seja ele debênture, seja ele atrelado ao CDI, seja ele
seja o que for. Se for um CDB, né, que vai te pagar X% do CDI, quanto maior for a taxa Selic, teoricamente, maior vai ser a sua rentabilidade. Mas a gente não pode esquecer da rentabilidade real, que é a diferença entre o valor que você vai receber nominal, né, descontado o imposto de renda e descontado a taxa de inflação. Se você fizer o cálculo, você vai ver que com a taxa de inflação pequena, a taxa de inflação baixa, você tem uma rentabilidade real maior agora com a Selic, com o valor menor de 8,25%. Certo? Então, pessoal, vamos parar de olhar só o valor da taxa Selic, o valor da sua rentabilidade e vamos tentar aprender a calcular a rentabilidade real dos seus investimentos. Você vai entender que ainda é muito interessante investir em títulos públicos no Brasil, que é muito interessante investir em títulos privados como CDBs, LCs, LCIs e LCAs. Ok? E não se esqueça das debêntures para diversificar o seu portfólio de investimento. Apesar dela não ter garantia, é importante você compor a sua carteira com debênture porque ela aumenta a rentabilidade dos seus títulos. Ok? Pessoal, muito obrigado pela sua atenção. Não se esqueça que nós estamos para lançar o nosso curso de investimentos financeiros online pelo Hotmart. Logo, logo vai estar pronto e eu tenho certeza que você vai adorar. Para você que não conhece nada de investimento, vai ser uma mão na roda. Você vai ter como fazer um curso, entender como é que funciona os investimentos financeiros no Brasil com rapidez, segurança e facilidade. Ok? Vejo você no próximo vídeo e até mais.